Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou analisar uma das mais recentes e importantes decisões criminais exaradas pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa tem cara, jeito e forma de andar de prova de concurso público, então presta atenção. Antes de avançarmos, deixa eu te pedir aí para você assistir até o final, deixar o seu joinha e se não está inscrito, se inscrever e acionar o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E pessoal, o vídeo de hoje eu vou tratar sobre uma interessantíssima decisão da lavra da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1.795.962, que envolvia os reflexos e consequências de uma eventual condenação relacionada ao artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 28 da Lei de Drogas traz aquela criminalização da polêmica porte de drogas para consumo próprio. E aí, esse artigo 28, ele trouxe uma descriminalização do porte para consumo próprio. Perceba, pessoal, que esse não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. É bem verdade que existe uma ação direta de inconstitucionalidade pendente de julgamento que vai analisar se esse é ou não um dispositivo constitucional. Mas partindo do pressuposto que toda norma tem presunção de constitucionalidade, vamos presumir a constitucionalidade desse artigo 28. E aí, esse artigo 28 ele tem uma peculiaridade que, em hipótese alguma, em relação a ele, haverá como consequência primária ou secundária a privação da liberdade de alguém. Ou seja, se você incorrer no crime do artigo 28, seja ou não reincidente, você jamais, por conta dele, ficará preso, nem preso cautelarmente, nem preso definitivamente, ou preso pena, beleza? Tranquilo? Ou seja, o que veio a fazer esse artigo 28, desde 2006, foi retirar a possibilidade de encarceramento pelo crime de porte de droga para uso próprio. Então, na minha visão, assim como da doutrina mais abalizada por todos, cite-se o professor Luiz Flávio Gomes, o artigo 28 operacionalizou uma descarcerização. Só que fique esperto, o termo correto deveria ser descarcerização. Mas o que é que o STF tem falado e fala já há um bom tempo? Que não houve a descriminalização pelo artigo 28, que continua a ser crime, mas houve uma despenalização. Essa é a expressão que você vai guardar no peito para a sua prova, só que ela tecnicamente é errada. Por quê? Porque ainda há previsão no plano abstrato de pena, mas não pena privativa de liberdade. Por isso que, na minha opinião, o termo correto seria ou deveria ser descarcerização, mas o STF diz que operacionalizou uma despenalização. O mais importante é que você entenda que não houve uma descriminalização, ou seja, o artigo 28 da Lei de Drogas é crime propriamente dito, ainda que com aquela classificação sui generis, beleza? Então, partindo desse pressuposto que STF e STJ entendem que o artigo 28 é uma modalidade criminosa, vamos imaginar que João tenha sido condenado definitivamente pelo artigo 28 e um ano depois dessa condenação definitiva, ele vem a praticar um outro delito. No julgamento desse segundo delito, ele deve ser reconhecido como reincidente. Pelos termos técnicos, pessoal, aqui há sim reincidência. Afinal, houve a prática de um outro crime após a condenação definitiva de um outro. Então, tecnicamente, João deve ser reconhecido como reincidente. E o que é importante aqui é que o STJ, pessoal, ele tem jurisprudência pacificada, tanto da 5ª como da 6ª turma, que apesar dessa leitura técnica, ela violaria a razoabilidade. E por quê? Porque, de acordo com a referida corte, num ótimo entendimento para a defesa, perceba
que o artigo 28 da Lei 11.343, ele, em hipótese alguma, viabilizará, permitirá a colocação daquele agente numa prisão, numa pena privativa de liberdade ou mesmo no encarceramento cautelar. Não pode, mas é considerado crime. De outra sorte, quando a gente observa uma contravenção, em tese, a contravenção tem um efeito primário de prisão simples. A contravenção pode ensejar prisão simples. E perceba, quando a gente analisa ao menos esses efeitos primários, a contravenção ela é mais grave, já que pode redundar numa prisão simples, do que o artigo 28. Mas em termos de reincidência, se você pratica uma contravenção, é condenado definitivamente e um ano depois vem praticar um outro crime, esse comportamento não vai ser considerado uma reincidência. Então diz o STJ, opa, se a contravenção praticada de maneira definitiva, gerando uma condenação definitiva antes desse novo comportamento delitivo, desse novo crime, não é considerada para fins de reincidência e possui um efeito primário ainda mais deletério, ainda mais grave do que o artigo 28, dizer que o artigo 28 enseja reincidência violaria a razoabilidade e a proporcionalidade. Por isso, anota aí no coraçãozinho, o STJ afirma pelas suas quinta e sexta turma que a prática, a condenação definitiva pelo artigo 28 antes de um novo crime não caracteriza reincidência, beleza? Entendido isso, aí a gente vai para o julgado específico do recurso especial 1.795.962 lá de São Paulo, da quinta turma, porque segue a mesma lógica. Presta atenção aqui no seguinte, vamos imaginar que você esteja cumprindo a suspensão condicional do processo, instrumento ou medida despenalizadora regrada pelo artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 90/99. O que é que acontece? O parágrafo 3º da Lei 90/99, parágrafo 3º do artigo 89 da Lei 9.099, ela prevê que a prática de crime no curso da suspensão condicional do processo enseja revogação obrigatória daquele benefício. Então imagine que João esteja no benefício da suspensão condicional do processo e venha a cometer o quê? Venha a cometer um crime do artigo 28. Esse benefício de suspensão condicional do processo vai estar automaticamente revogado, é causa de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo pela literalidade dos dispositivos, sim. Por quê? Porque o artigo 28 ele continua sendo crime de acordo com os tribunais superiores, em especial pelo Supremo Tribunal Federal, e a lei diz que a prática de crime no curso daquela suspensão condicional do processo enseja revogação obrigatória. Mas isso chegou ao STJ e o STJ disse, espera lá, a gente tem dito que o crime do artigo 28 ele não enseja reincidência naquele contexto por mim já explicado. Faz sentido dizer aqui que enseja revogação obrigatória? E aí vamos tomar como parâmetro mais uma vez a contravenção. E por que a contravenção? Porque no plano abstrato tem um efeito primário, a sua condenação mais severo do que o próprio artigo 28, já que, repito, a contravenção pode culminar, em tese, em prisão simples, o que não acontece com o artigo 28, que não comporta nenhuma privação da liberdade de locomoção. Bacana? Tranquilo? E se João, no curso da suspensão condicional do processo, cometesse uma contravenção, esse benefício ele seria revogado automaticamente? Não. Haveria aqui uma revogação facultativa. O juiz analisaria se revogaria ou não. Quem está dizendo isso é o parágrafo 4º do artigo 89 da Lei dos Juizados. Nesse contexto, o STJ, nesse recurso 1.795.962 lá de São Paulo, disse: o tratamento a ser observado também aqui é o mesmo da contravenção. Então anota aí que para o STJ, de maneira tranquila,
essa condenação pretérita do artigo 28 não enseja reincidência, como eu já expliquei, mas também se você está no curso de uma suspensão condicional do processo naquele período de prova e venha praticar o delito do artigo 28, não estaremos diante de uma revogação ou de uma causa de revogação obrigatória, conforme indica ou sugere o parágrafo 3º do artigo 89 da Lei dos Juizados, mas sim diante de uma causa de revogação facultativa a ser analisada pelo juiz, no caso concreto, observando o parágrafo 4º do mesmo artigo 89. Beleza, pessoal? É um tema extremamente rico, extremamente interessante e que está desenhado prontinho para aparecer na sua prova. Eu espero que de alguma maneira eu tenha esclarecido ou tenha trazido luz e explicado de maneira satisfatória para você, e pode anotar e guardar isso, porque se não cair em próximas provas, eu mudo de nome. Um beijo no coração, não esquece de deixar o joinha aí e se inscrever, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Valeu, pessoal!